Então, oi pra vocês. E como eu tinha falado no domingo, eu ia começar a falar finalmente sobre os assuntos que vocês mandaram naquela caixinha de perguntas que eu perdi as respostas, né? Porque eu apaguei o story antes das 24 horas e daí tu acaba perdendo o post, né? Mas enfim, teve pessoas que mandaram de novo, mandaram daí no direct. E eu comecei a selecionar alguns assuntos que eu já queria ter falado antes aqui. E lembrando também que eu não tô dizendo que eu sou uma expert no assunto, né? A gente tá aqui pra conversar. É uma forma legal e diferente que eu encontrei pra conversar mais com as pessoas e também ter diálogos mais diferentes sobre assuntos que realmente são legais e interessantes. Não só algo sempre vago e repetitivo. Então, é uma parte legal do dia pra gente conversar sobre algo diferente. E tipo, não só por questão de estar aqui trocando e debatendo ideias, mas é uma questão que eu achei mais pra mim, porque eu sou muito tagarela e gosto de conversar. Então eu trago aqui e a gente conversa sobre, né? Vocês mesmos sabem. Só que faz um bom tempo que eu tô sumida e agora eu tô voltando a fazer isso. Não vai ser sempre, mas tipo, vai ser com mais frequência que antes. E então, eu vou falar sobre responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, enfim, sobre isso aí que é muito básico e que muita gente não dá bola, mas que está presente e é necessário no nosso dia a dia. E a gente não dá bola, né? Então, como é que eu posso começar? Eu trouxe até um livrinho hoje, que a gente vai poder falar sobre ele também, que ele traz uma partezinha bem interessante sobre isso. E enfim, essa responsabilidade afetiva, quando a gente fala, a gente não quer comentar só sobre a questão do relacionamento amoroso, mas também sobre a minha irmã cantando atrás. Se vocês ouvirem uns gritos é ela. Mas a responsabilidade afetiva não é só sobre parceiros, né, amorosos, sobre relacionamentos dessa forma, mas por amigos também, colegas de trabalho, família. E quando a gente fala sobre essa responsabilidade afetiva, a gente está falando sobre a nossa responsabilidade em atender as expectativas do nosso parceiro, parceira, amigos, etc. E a gente sabe que as pessoas, né, criam expectativas muito grandes. Boa parte da culpa, às vezes, é da pessoa também, né? Não vamos culpar só um lado, mas hoje a gente vai falar só sobre a nossa responsabilidade. Mas quando a gente fala sobre responsabilidade afetiva, a gente tem que também pensar na questão de que, assim como nós criamos expectativas em cima das pessoas, as pessoas também criam em cima da gente. E às vezes a gente acaba pegando fardos, literalmente, que a gente não consegue carregar no momento em que estamos, ou conforme a gente quer com a pessoa. A gente acaba dando um afeto a mais e a pessoa acaba criando uma expectativa um pouco maior quanto à relação, né? Quanto a tudo, literalmente, né? A pessoa acaba esperando algo além do que a gente espera realmente oferecer. Só que pelo mau costume, né? Tipo, essa falha que a gente tem de não saber dizer não, de não colocar limite na gente, de não saber especificar o que estamos buscando no momento ou o que não queremos fazer no momento, acaba criando uma falsa expectativa na pessoa. E enfim, acaba virando todo aquele bolo lá pela falta de compreensão de ambas as partes. Mas o problema é quando a gente acaba se submetendo a relacionamentos, não só amorosos, lembrando, que a gente acaba se oferecendo e se dando mais do que a gente realmente está disposto e nós realmente conseguimos carregar no momento, né? Porque quando a gente se doa para alguma pessoa, a gente se gasta também. E às vezes a gente não está preparado para isso, né? E essa responsabilidade afetiva também não se trata só sobre o outro, mas se trata sobre você também. Sobre mim também, etc. Sobre todo mundo, né? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade de saber aonde a gente está se metendo, né? E o que a gente está fazendo com a mente das pessoinhas. E esse é o nosso maior erro, como eu havia comentado. A gente não sabe dar esse ponto final ou especificar o que estamos brugando. Enfim, o que a pessoa está procurando, né? E tipo,
Como posso explicar? Essa falta de... É literalmente a falta de diálogo, que é a mesma coisa que eu trouxe no último texto que eu tenho nos meus destaques. Essa falta de diálogo que acaba fazendo com que as pessoas criem expectativas diferentes, criem coisas diferentes uma com as outras, né? E acabam se frustrando no final, pela bendita falta do diálogo. E esse diálogo, ele também é uma falta de responsabilidade, porque quando você não questiona e você não deixa explícito, né, o que você quer e o que você tá pensando sobre o outro, tu acaba criando uma irresponsabilidade, né? Porque a pessoa não é adivinha. E claro que também tem a questão da pessoa perguntar, né? Da pessoa ser, tipo, madura o suficiente de, tipo, poxa, o que tu tá procurando? Ou então na questão da amizade, né? O que tu realmente está disposto a fazer por mim. Porque a gente não sabe falar o não. A gente tem a dificuldade de falar o bendito não. E esse bendito não, ele acaba nos deixando com cargos maiores, coisas que a gente realmente às vezes não está pronto a fazer. Eu estou falando em questões emocionais, tá? Não estou falando em questões de favores, tipo, ai, tu me faz isso. Não, estou falando em questões emocionais. Tipo, a gente se disponibilizar o tempo todo para as pessoas estarem se abrindo e colocando suas cargas em cima da gente também nos cansa. Então essa responsabilidade emocional é sobre nós também, como eu havia comentado. Porque a gente tem que saber quando a gente realmente está pronto para ouvir problemas alheios, literalmente, não querendo ser grossa. E por mais que às vezes a gente deixe isso meio explícito, tem pessoas que são irresponsáveis, porque elas vão ver que tu não tá no momento bom, e mesmo assim elas vão trazer mais cargas. E as pessoas dizem, não, mas nada a ver, tu vai só escutar. Não, mas a nossa mente se alimenta disso aí, a nossa mente começa a pesar. Então, a gente tem que também saber quando a pessoa tá realmente pronta para estar ouvindo e estar, tipo, quando ela está apta e quando ela está aberta para ter trocas dessa forma, tipo, nesse sentido de, eu preciso de algum conselho, eu preciso de alguma ajuda. Claro que em momentos extremos a gente acaba recorrendo aos nossos amigos, né? Só que as pessoas às vezes se disponibilizam dessa forma e elas não estão prontas realmente para isso. Então acaba tendo um desgaste emocional bem grande de ambas as partes, né? Tanto por estar ouvindo mais sensibilidades e menos. Isso focando na base das amizades e pessoas ao nosso redor. Mas quando se trata de relacionamentos amorosos, entra a parte do falar o que você tá buscando, né? O que tu quer que a pessoa busque em você também, ou o que vocês dois querem estar construindo, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando muitas expectativas e sentimentos e dando muita abertura para a pessoa, colocando ela em alguns patamares um pouco mais elevados. Tem gente que brinca, né? O tratamento é VIP. Só que tem que lembrar que quando é com nós também é ruim. Também é desinteressante, sabe? Então, entra a questão de a gente saber separar as situações e deixar claro para as coisas, para as pessoas, né? E essa responsabilidade começa desde esse início de conversa. Saber o que a gente está procurando. É importante a gente saber também o que a gente procura, né? Porque se tu não sabe, vou cortar agora, tá? Só queria trazer esse livro que eu achei muito incrível. Ele é um livro infantil. Tá estragada a capa porque eu fui inteligente de sem querer pintar. Tava pintando uma camiseta e sujei a capa. Mas é um livro excelente, excelente. Ele é muito bom. Tipo, ele é todo minimalista, assim, é todo naniquinho. Ele é assim, passa uma vibe tão boa. E o nome dele é A Parte Que Falta. É do Shel Silverstein. E, meu, se saca só nesse diálogo aqui, peraí. Ó, deixa eu só trazer aqui pra vocês. Ele é uma parte grande que tá procurando uma parte que falta nele. Dá pra ver que ele tem uma partezinha aqui faltando, ó. E ele quer encaixar em alguém, ele quer se encontrar com alguém. E, tipo, ele tem uma falta de responsabilidade quanto a ele, porque ele tá querendo se preencher porque ele se sente vazio por não se conhecer por completo, por não saber aproveitar os momentos a sós. Então ele vai forçar alguma coisa. E saca só o diálogo, tá? Tipo, a parte grande vai falar assim: oi. Deus vai dizer oi. Tá tendo um diálogo, tá? Foca nisso, tá tendo um diálogo.
Daí a parte grande fala, você é parte de alguém? E outra fala, não que eu saiba. Daí ela fala assim, bem, talvez você queira ser parte de si mesma, não é? E outra fala, pode ser. Ela não sabe nem ler. A parte pequena vai falar assim, posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Daí a parte grande vai falar, bem, talvez não queira ser a minha parte. E a parte pequenininha vai dizer, talvez eu queira. Aí que tá. Talvez a gente vive numa incerteza, né? Provavelmente não tem certezas na vida, só a morte. Mas tu entende que é um diálogo tão simples, mas tão simples que não tem como errar. Não tem como criar essa responsabilidade. Só que nesse mar de incertezas, a gente tem que ter a única certeza do que a gente está procurando no momento. A parte grande, ela queria encontrar alguém, então ela estava certa do que ela queria. A parte pequenininha já disse, talvez eu queira. Ela já tá tipo, calma, talvez eu vou querer, mas a gente tem que testar primeiro. Então, não é aquela coisa assim, vou te encher de coisas, de ideias, de emoções, de sentimentos, pra depois dizer que não é isso que eu quero. Entende? Ou tipo, dizer que foi sobrecarregado, foi forçado. É uma coisa que tu se disponibilizou a ser feito. E quando a partezinha pequena fala que talvez ela quer ser parte de alguém e ser dela mesma, é uma coisa muito importante. É a questão da responsabilidade afetiva consigo mesma. Ela teve uma responsabilidade em saber dizer que talvez ela queira ser de alguém. Mas com toda certeza ela vai sempre ser dela mesma. Então, tipo, é isso, sabe? É isso. É se amar, é saber botar os limites. Mas, enfim, tipo, é literalmente uma questão de diálogo, de saber o que você tá procurando antes de procurar. E com toda certeza saber que tudo se baseia em uma responsabilidade muito grande com os outros e consigo mesmo, né? A tal da empatia. Então, tipo, aquela questão toda da gente se machucar com as nossas expectativas, a gente tem que lembrar que os outros também se machucam com as nossas. Então, ter esse diálogo e ter essa abertura quanto aos teus sentimentos é muito importante nas relações, tanto no dia a dia, como em relacionamentos amorosos, amizades, e a gente saber também quando a gente está vulnerável, né? A gente tem que saber pôr o limite, quando a gente realmente está pronto para conversar e debater sobre os assuntos com as pessoas. E esse momento que eu faço aqui é literalmente para isso, é pra gente conversar quando a pessoa se sente disposto e necessitada de alguma conversa dessas. E é isso. Boa noite. Sobre o autobullying, né? Também é uma questão de responsabilidade afetiva. A gente não vai se zoar sobre questões que a gente não tá sabendo lidar no momento, né? A gente vai se auto-zoar, depois a pessoa vai zoar e a gente vai ficar meio mal. Mas eu vim aqui pra me zoar, porque todos os vídeos eu comecei a fazer isso daqui, parecendo professora. Não entendi qual era o tique do fazer isso aqui, sabe? Eu tava tipo, bom dia, ou tipo, oi. Não entendi. Mas, enfim. Falando sobre a questão, por que você faz isso, Lívia? Literalmente pra conversar, pra trocar ideia, pra botar o papo pra fora, pra vocês também se sentirem confortáveis e conversar comigo. Parece que não, mas... Na verdade parece, todo mundo fala isso. Mas dizem que eu gosto de conversar e cuidar das pessoas, e eu realmente gosto de ouvir as pessoas. Então, isso aqui cria uma certa abertura, as pessoas realmente gostam de conversar e puxar assunto pra... né? É legal.